Nossa Senhora Aparecida, por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, pedimos perdão pela demora. Porque a gente queria colocar um data show mais potente, porque as imagens são muito didáticas e muito boas para vocês entenderem o que a gente quer colocar nesta palestra. Então, ainda que demorou um pouquinho, a gente vai ter a oportunidade de entender melhor essa teoria que é tão importante para nossos filhos, viu? Muito, também para o casal, viu? Depois vamos falar no futuro sobre o casal, mas agora os filhos, tá? Bem, eu vou dar uma introdução teórica, porque muitos de vocês talvez não conhecem a teoria. Uma introdução teórica bem rápida, em 20 minutos, meia hora. E a outra meia hora eu vou falar já aplicado aos filhos, tá bom? Então vamos rapidinho, próximo. Bem, a diferença entre caráter e temperamento, próximo. O temperamento ele provém de nossa genética, provém da herança, de nossos pais, nossos avós, e é um modo natural, tá, que a gente tem de agir. Tem pessoas que são mais rápidas, mais lentas, mais bravas, mais tranquilas, tá? Então o temperamento é físico, genético, fisiológico, tá? E ele não muda, Só pode mudar por uma doença psíquica, por uma doença que afeta o cérebro ou que afeta o sistema nervoso, por um medicamento, mas não muda, não muda normalmente, tá? Agora, o caráter é o hábito, é o costume, é a criação. A gente pode criar inclinações, tá? E isso é o caráter. Então, imagina que uma pessoa é naturalmente quieta, parada, ela não gosta de agir. Seu corpo é assim, sua condição física é assim, mas ele é treinado por seus pais a trabalhar, então ele vai adquirir uma virtude, um hábito. E esse hábito vai fazer com que seu defeito de preguiça não se manifeste, tá? Por isso que o escopo, qual vai ser? Que a gente treine os filhos para que os defeitos do temperamento não prejudiquem na vida deles, tá? Porque lembrem que geralmente uma pessoa que segue seu temperamento vai faltar, ou seja, não vai desenvolver certas habilidades necessárias para ele se dar bem na vida. Entenderam? Nem estou falando de aqui sobrenatural, estou falando só para se dar bem na vida, para ter um trabalho, conseguir formar uma família. Para isso ele precisa certas capacidades que muitos temperamentos não desenvolvem, tá? Isso é importante, ok? Bem, próximo. Vamos um pouquinho de história, próximo. Esta teoria antiga dos temperamentos foi Hipócrates, que foi o primeiro médico, podemos dizer, o pai da medicina, que ele criou a teoria dos humores. E Galeno, 6 séculos depois, falou dos temperamentos, tá? Uma teoria que era muito simples, dos 4 temperamentos. Próximo. Depois, no ano 1887, há 2 séculos atrás, Wilhelm Wundt, que é o pai da psicologia experimental, ele começou a fazer experimentos sobre os temperamentos, porque já sabia que os humores não existem os humores. A gente tem órgãos, tem cérebro, tem sistema nervoso. Então ele começou a fazer experimentos para ver qual era a causa do temperamento. E ele descobriu 2 causas. Próximo. Ele falou que nosso comportamento dependia de 2 fatores. A excitabilidade, que seria a reação que a gente tem perante um estímulo. A gente recebe uma notícia. Tem pessoas que a emoção é muito forte, então a reação é forte. Tem pessoas que recebem a notícia e está nem aí, tá? Estou falando de uma notícia neutra, não uma notícia importante para nós. Qualquer pessoa recebe uma notícia importante para ele e vai se alegrar, não? Mas uma notícia do dia a dia, neutra, sim. Tem pessoas que mesmo essa notícia neutra, emoção. E tem pessoas que está nem aí, tá? E a segunda variável, o segundo fator é a durabilidade.
quanto dura em nosso interior essa reação fisiológica, tá? Essa emoção, quanto dura, tá? Bem, e assim ele fundamentou a teoria dos 4 temperamentos. Próximo. Então, colérico, sanguíneo, melancólico e flemático, dependendo dessa reação, rápida, lenta, ou forte ou fraca, tá? Próximo. Essa teoria foi estudada por um padre, chamava Konrad Hug. E esse padre foi o que montou a teoria católica dos 4 temperamentos, tá? Estudando os alemães, ele estudou toda essa teoria e fez a teoria. E desse cara, desse padre, dependem todas as teorias modernas, católicas dos 4 temperamentos e protestantes dos 4 temperamentos. Próximo. Do padre Conrado Hug depende Joyo Marín, depende Tim LaHaye, depende o matrimônio Bennett, e todos os livros famosos que você vai comprar dos 4 temperamentos, a teoria foi esse padre Conrado Hug, tá? Próximo. Inclusive o padre Paulo Ricardo. O padre Paulo Ricardo, ele vai tomar de Joyo Marín, que toma de Conrado Hug. Olha a teoria: a excitabilidade e a durabilidade, tá? Isso está tomado da página dele. Então, tem essas 2 variáveis, tá? Quanto é excitável uma pessoa e quanto vai durar, tá? Próximo. Teve um experimento ainda mais profundo, um experimento muito importante por esse pesquisador holandês, o neerlandês, que se chama Huysmans, de sobrenome. Ele queria mostrar, olha o experimento que ele queria fazer. Queria mostrar como as características comportamentais eram herdadas de pais para filhos. Então ele montou um experimento dos maiores que foi feito em psicologia experimental até hoje. Ele mandou um questionário com 90 características comportamentais, as mais famosas, para 3.000 médicos alemães e holandeses. Eles tinham que pegar a família, pai, mãe, filho, e fazer esse questionário e mandar os dados. Foram mandados 2.400, próximo. Foram mandados 2.400 formulários, e ele pegou um grupo de matemáticos daí da Holanda para fazer o que se chama análise fatorial, que é encontrar o que tinha em comum as variáveis, não? E assim ele encontrou, olha o que encontrou ele nem estava pesquisando temperamento, estava pesquisando encontrou que todos os temperamentos dependiam de 3 variáveis: a excitabilidade, que já vimos, que ele chama de emotividade, muito melhor, a durabilidade, que ele chama de ressonância, e uno novo, que é a atividade, que já tinha sido encontrado por outros autores, que chamam extroversão, alguns chamam sociabilidade, mas ele vai chamar de atividade. Então ele encontrou nesse experimento que não eram 2 fatores, eram 3. Então não eram 4 temperamentos, são 8, porque comutando esses 3 vai dar 8 tipos de pessoas. Próximo. Bom, aqui está o experimento, tá? Próximo. Strelau é a maior eminência dos temperamentos no mundo hoje. Ele faleceu. Esse livro, que é de 2002, ele fala assim: essa pesquisa deste cara foi a pesquisa sobre temperamentos maior que se fez na história, com uma abordagem que foi experimental, psicométrica e biográfica. E foi a primeira vez que se fez análise fatorial em psicologia. Próximo. Bem, então, dessa teoria, que é a mais, podemos dizer, evoluída, é que nós temos a teoria dos 8 temperamentos, tá? É parecida dos 4, só que como tem um fator mais, vai ter 4 temperamentos mais, tá? Não é contrária. A teoria dos 4 está certa, só que é incompleta. Tem 4 que ela não tem, entende? Porque está faltando um fator. Ele vai juntar 2 temperamentos em um, tá? Então, por exemplo, como ele não tem atividade, ele vai falar São Pedro, vai falar que é sanguíneo. Santo Agostinho, vai falar que é sanguíneo. Só que eles são bem diferentes, porque São Pedro era ativo, então toda essa sanguinidade ele mandava para fora.
era impulsivo, não pensava, irreflexivo. Em troca, Santo Agostinho era inativo. Então toda essa primaridade ia para dentro. Então não era impulsivo, ele era muito reflexivo. Então a dos quatro ele bota esses dois em um mesmo temperamento, caras que são muito diferentes. Por isso que esta de 8 é muito mais precisa para avaliar uma pessoa, tá? Próximo. Bem, aqui está então. Se nós temos somente excitabilidade ou emotividade e durabilidade, nós vamos ter 4 temperamentos, tá? Se nós temos excitabilidade ou emotividade, durabilidade ou ressonância e atividade, a comutação vai dar 8 temperamentos, tá? Próximo. E aí está o livro, Esse livro é um resumo da teoria de Heisman, que ela foi escrita em alemão, nós estamos traduzindo para português, 300 páginas, 6 artigos, da teoria de Lessen, que foi o que estudou e escreveu em francês, estamos traduzindo também para o português, 450 páginas, e todo isso, o resumo está nesse livro que tem só 100 páginas, então está mais fácil para vocês, tá? Eu que não gosto de ler, eu falei, vou escrever bem enxuto, para que, claro e enxuto, para que o povo possa ler rapidinho. Próximo. Bom, então temos essas 3 variáveis. Essas 3 variáveis, próximo, elas se combinam. Se combinam, por exemplo, pense uma pessoa emotiva. Só que a pessoa que é emotiva e é extrovertida, ou seja, é ativa, ela vai mostrar tudo o que ela pensa. Ela vai gritar, Mas se a pessoa é emotiva e é inativa, toda essa emoção vai estar dentro. Você nem vai perceber que a pessoa está, tudo por dentro. Então, ela se combina. E a combinação dá 3 que vai dar um temperamento, tá? Por isso que é importante, quando você entende como funciona cada variável, você mesmo vai poder profetizar, podemos dizer, vai poder prever como seu filho vai se comportar. Você mesmo, assim, não precisa você decorar as características de um temperamento, só precisa entender como funcionam as variáveis. Então, meu filho é ativo, é emotivo e é primário, vai ser impulsivo. Porque a emoção, como é primário, ele vai ir todo para fora. Então vai ser impulsivo, vai ser São Pedro. Você não me vai lavar os pés a mim. Então se não te lavo, você não tem parte comigo. Então vai lavar os pés e a cabeça. Tá? Ele se lança assim. São Pedro tá? Quando São João fala, é o Senhor. São Pedro, se botou na hora, nem pensou, nem falou, estamos a 200 metros, vou me afogar, não. E, impulsivo, tá? E assim, então eu quero que vocês entendam primeiro a teoria, como funciona cada variável, e depois vamos aplicar o filho, tá bom? Bem, próximo. Primeira variável, então, que você tem que entender, a emotividade. É a mais fácil de entender. Quem não viu uma pessoa emotiva, emoção, tá? Que sofre com sua emoção. Eu sou emotivo, por isso que... Próximo. Então, a emoção, a emotividade, depende do sistema límbico. Ela poderia até ser medida, não? É a capacidade do nosso sistema límbico de reação, tá? A gente tem muita emoção, tá? Então, aquele que é emotivo vai ser muito inclinado aos prazeres sensuais, vai ser muito inclinado à ira e a tudo que é emoção, tem tudo que a ansiedade, a preocupação. Próximo. Vamos ver uma pessoa emotiva. Próximo. Então, sua reação a um estímulo é forte. Ele é empolgado. Olha só, olha o que aconteceu aqui. Tá. Próximo. Pode ficar muito nervoso, experimentando raiva, tristeza, tá? Embora nem sempre vai demonstrar. Então, seu filho fica bravo. Olha que nem sempre vai demonstrar. Lembra que se ele é inativo, a raiva vai por dentro. Mas o mãe percebe, não? O pai também. Ele está com raiva, não está demonstrando, está por dentro, tá? Bem? Então, fica com raiva. Próximo. Outra coisa importante. O emotivo é preocupado. Ele sofre, se preocupa. Nossa, tem uma prova. Nossa, tem outra coisa. Nossa, não vou dar conta. Nossa, é preocupado, tá? Próximo. Aqui uma coisa também. Eu vou exagerar, viu? Porque assim, para vocês entenderem, eu tenho que colocar hiperemotivo
e depois o zero emoção, para que vocês entenderem o contraste, entende? Mas não é que todos os emotivos são assim exagerados, não? Eu estou colocando o máximo para vocês pegarem o miolo do negócio, tá? Então, o emotivo é exagerado, especialmente se ele é primário, ele é exagerado, ele vai falar a palavra cabuloso, impressionante, estrambólico, tá? Vai falar tudo, entende? Vai contar, tipo, eu quando era jovem, tipo assim, aqui quantas pessoas tem? Será que tem 100 pessoas? Eu falava, nossa, a palestra teve como 500 pessoas, estava tudo... É o motivo tende a... Ele nem percebe, não? Aí eu tive que me fazer a virtude de falar, não, a ver, tenho que pensar, quantas que era? Era tanto, fala certo, porque senão a minha tendência era aumentar, entende? Próximo. O motivo se emociona, não é? Imagina, aconteceu uma coisa bonita, aí você chora, viu uma coisa bonita, você chora, não? Já aconteceu, você até tenta segurar, mas às vezes nem consegue, não? Próximo, no filme, o gladiador, quem que não viu o gladiador e... Filme daquele filme, o motivo, vai, chora, e se está sozinho ainda mais. Não tem que segurar para ninguém. Próximo. Bom, ele fica ansioso quando é uma coisa que depende dele. Por exemplo, uma prova, vai fazer a prova para dirigir, vai fazer a prova para não sei o quê. Aí ele fica ansioso, não? Por quê? Próximo. Ele é muito apegado, o emotivo. Minha mulher, meu marido, meus filhos, minha coisa. Vai alguém tocar aí no filho, Mas ele é muito apegado, muito... Tá? Próximo. Bom, essa não sei o que aconteceu, mas estava aí. Pode ser um pouco impaciente, assim de... Você está esperando uma notícia, alguma coisa que suceda, um trâmite que você está fazendo e você fica... Ai, que vai dar, tá? Próximo. Bom... Também pode ser impaciente com uma pessoa, viu? Bem, com marido, com mulher, com filho. Vamos ver agora o contrário, o tranquilo, o que não é emotivo, tá? Próximo. Olha só. A sua reação é fraca, é normal. Ele fica cara de robô, assim. Próximo. Quando algo não acontece, não dá certo, ele espera assim, já vai dar certo, vai dar certo, tranquilo, tá? Ele é bem tranquilo. Próximo. E é uma coisa assim, seu humor e seu estado de ânimo é sempre constante, tá? Ok? Ele não está um dia chorando, outro dia rindo, outro dia, não, senão que, como você está? Legal, bem. Tá bem? Sim. Nem mais nem menos, sim, tudo constante, tá? Ele é muito constante, ok? Tem, próximo. Quando não encontra uma solução a um problema, não tem problema de esperar, tá? Até que o problema acabe. Próximo. É tranquilo, é paciente, todo mundo brigando, ele tranquilo, tá? Daqui estou vendo um que não é motivo lá. Um irmão. É tranquilo, Ele fala que é colérico, Colérico? Próximo. Às vezes pode ser apático, tá? O que significa apático assim? Que ele está nem aí com problema, está aí tranquilo. Você fala, não, se envolve, vai, A mulher, vai, faz, tranquilo, tá? Tá? Ou ele não inventa, não vai inventando, ele é muito estável, tá? Próximo. Bem, já deu para ver quem era, quem não era? Rapaz, eu já vi muito casal que o cara era tranquilo
e a mulher era colérica. Aí, era vai. E o cara, paciência, né? O cara, paciência. Tem o contrário também. Mas eu brinco assim, quando... porque a gente que já estudou temperamento, dá para ver justinho aí. Próximo. Bom, a segunda característica é que se chama primaridade e secundaridade. Ao princípio, eles achavam que era a durabilidade. Ele falava assim, o secundário, isto se chama ressonância. O secundário tem uma ressonância longa. O que significa isso? Que a emoção perdura nele por muito tempo, tá? E o primário tem uma ressonância curta, ou seja que a emoção no neurônio dele perdura pouco tempo. Eles fizeram até estudo, olha esse estudo, adaptação lenta, adaptação rápida. Fizeram um monte de estudos, só que a psicologia moderna percebeu que não era isso não. Próximo, ó. Eles acharam que era uma parte do cérebro. Os primários são cérebro esquerdo, os outros são direito. Não. Próximo. A psicologia moderna descobriu que a pessoa primária é uma pessoa normal que tem bem desenvolvido sua parte, podemos dizer, sensível, artística, imaginativa, tá? E a pessoa secundária tem muito desenvolvida este lóbulo córtex pré-frontal, tá? O córtex pré-frontal é o encarregado do que se chamam funções executivas. As funções executivas é a parte mais racional do ser humano. Planejamento, controle inibitório, controle das paixões, tá? Lógica, cálculo, organização. Então, o secundário é uma pessoa que tem muito desenvolvida isso. Então, vai ser uma pessoa extremamente racional. Ela vai ter atenção, concentração, memória de trabalho, planejamento, raciocínio, resolução de problema, controle inibitório, vai controlar sua emoção. Então, o primário, então, é muito mais artista, muito mais emotivo, assim, a emoção vai sair para fora. O secundário, ele pode ser emotivo, mas ele vai ser controlado, ele vai ser racional. Tá? Próximo, vamos ver então. Aqui está um pouquinho essa função executiva. Próximo. Então vamos ver o secundário. Então o secundário, aquela pessoa que tem mais desenvolvida essa parte frontal do cérebro, é uma pessoa esquemática, tá? Organizada. Ele não gosta de improvisar. Não gosta que você, vamos começar, não, vamos planificar. Vamos planejar, como é? Assim, ele é bem quadrado, assim, não? Estou exagerando aqui, estou mostrando o top do, não? E eles são fiéis, ele planeja e tem que cumprir. Próximo. Incomoda eles muito, tem que trocar seu horário, sua organização, seu esquema, tá? Seu dia, por exemplo, ele agora tinha que estudar, aí veio uma visita, quebrou o esquema, tem? Ele quer seguir com esse esquema, tá? Próximo. Ele é muito organizado e em toda decisão ele olha para o passado e para o futuro. Então, vai comprar isso, não, porque no passado comprei lá e não deu certo, porque não sei o quê, um monte de raciocínio para comprar, cara. É só ir comprar, pagar. Não, o cara não, porque tem que pensar, porque no passado tem que não sei o quê, tá? No futuro pode dar errado, não sei o quê, pá. Tem um cara secundário que o cara 10 anos não comprou uma chácara que tinha que comprar. Cara, 10 anos chorando, cara. 10 anos, se tivesse comprado, já até passou, cara. Fui passar 10 anos. O cara era secundário, então ele sempre pensava, tá, né? Bem, próximo. Quando você machuca um secundário, ele vai lembrar um pouquinho mais, tem? Ele vai lembrar, vai ficar magoado por um tempinho, aí você vai ter que esperar, tá? Próximo. Seu pensamento é muito racional e analítico, tá? Quando você faz uma coisa, fala uma coisa que não faz sentido, ele não se convence. Você tem que convencer racionalmente ele, com argumentos,
profundos, tá? Ele não vai se conformar até ele encontrar o miolo do negócio, tá? Próximo. Eles são muito responsáveis e constantes, tá? Planejar uma coisa tem que terminar, senão ele se fica como incompleto, até não terminar o que ele planejou. Próximo. Vamos ver o primário agora. Próximo. Estou exagerando, não é que é assim, estou exagerando. Mas é o espírito, não? Ele é alegre, sociável, espontâneo, tá? Por quê? Porque como não tem tanto essa parte racional, ele fica muito a sua parte artística, a sua parte de imaginação, ele tem controle, sociabilidade, então, alegre, sociável, espontâneo. Próximo. São improvisados, tá? O que acontece? Um secundário, quando vai planejar uma viagem, uma coisa, ele se senta, planeja quanto vai gastar, quanto não vai gastar. Ele não, vai, tá dinheiro, tá isso, vamos lá, vamos. E já na viagem vai, faltou tal coisa, vamos comprar. Faltou, entende? É assim, é analógico, ele não é digital, tá? Próximo. São desordenados. Aqui, vou advertir uma coisa para vocês. O secundário também pode ser desordenado. Vou explicar. Por exemplo, tem secundário, vê que secundário é esquemático, tá? O secundário, quando é inativo, ele pode ser desordenado. Por quê? Porque a vida é muito rápida. E se ele é inativo, vai deixando uma coisa aqui, vai deixando, ele não tem a capacidade, a atividade necessária para ir organizando tudo, porque isso é trabalho. Então, o secundário muitas vezes é desordenado, mas eles sabem em que lugar está cada coisa, tá? Então, o secundário, ele vai ter um esquema, aquela coisa ficou lá, aquela coisa ficou lá. Agora o primário está nem aí, onde ficou isso, onde ficou, está nem aí, tá? Eu vou dar um exemplo do seminário. No seminário, o seminarista tem um banco de estudo, não? Na mesa, uma mesa de estudo. Na mesa de estudo, ele vai ter seus livros, suas apostilas, seus apontes, seu caderno, uma xícara para o café, com atenção ou não, e assim, e algumas coisas pessoais. Quando um secundário, quando você pegar a xícara dele, ou pegar uma coisa, e mudar de lugar, ele vai perceber. Ele vai chegar e falar, cara, mudou. Porque ele tem esse esquema. E se você tirar, ele vai ficar bravo. Quem tirou minha xícara? Ele vai perceber. Agora, vai fazer com o primário, ele nem vai perceber, nem vai saber onde ficou a xícara, se alguém pegou, se não pegou, se ele mesmo deixou no outro lado. Tá nem aí, entende? Então, por isso que fala que ele é desordenado, porque ele não tem um esquema, tá? Próximo. Bom, o primário vive muito no presente, tá nem aí para passado, para futuro, tá no presente, vive muito no presente, tá? Próximo. Se são ofendidos, eles esquecem rapidamente, tá? Estou falando da ofensa do dia a dia, não? Se uma ofensa dura, qualquer pessoa fica machucada, mas do dia a dia, você bateu boca, no outro dia está normal. Aí a mulher, imagina a mulher secundária, bateu boca aí com o marido aí, depois no outro dia, ele, normal, tudo bem, meu amor, nada. Você não lembrou que ontem você me falou isso, o cara já esqueceu, entende? Pode acontecer ao contrário também, mas acontece isso. Então, olha como ajuda a conhecer o temperamento, tá? Se você primário já esqueceu, fala, não, minha mulher secundária eu tenho que esperar. Quando ela me dá o ok, aí que eu... Próximo. Seu pensamento, ele não é analítico, não é um pensamento racional ou analítico, ele é intuitivo, ele tem intuições muito, ainda que seja mais superficial, ele é muito rápido, é isso mesmo. Por quê? Não sei, mas isso aí, entendeu? Ele é muito assim, muito intuição. Próximo. Bom, pode ser inconstante, ele se empolga, se ele é emotivo e primário, ele se empolga, só que
muitas vezes não termina porque ele começou uma coisa, aí se empolgou com outra, foi para lá. E essa outra ficou sem terminar. Aí se empolgou com outra e foi para lá. Aí, eu tenho uma irmã, vou contar para você uma coisa familiar aqui. Eu tenho uma irmã muito boa, mas ela é primária. E eu sou secundário. Aí quando estamos conversando, imagina que a gente está conversando de carro. Aí está conversando de carro, e antes de terminar o que ele estava falando, pula para borboleta. Antes de terminar borboleta, pula para tormenta. Você fala, ela quer só falar, não quer terminar, não quer concluir nada, entende? Aí para mim ainda não concluiu do carro, já passou por... Aí fica muito impaciente. Por quê? Porque você quer terminar, você quer fechar, entende? Mas o primário não, vai pulando, tá? Próximo. Não é que todos são assim, estou exagerando, tá? Primário pode, mas... Bem, pode ser distraído, próximo. Bem, e agora vem o terceiro fator, que é muito importante, que é a atividade. Esse fator, próximo, vai depender do sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso periférico é o sistema nervoso que vai controlar nossos músculos, tá? Todo nosso sistema simpático e parasimpático, de sono, de trabalho, tá? Então, vai fazer que sejamos mais ativos, mais extrovertidos, ou mais inativos e mais introvertidos, tá? Vamos ver. Ativos. As crianças ativas são naturalmente inquietas, tá? Próximo. Gostam de agir mais do que refletir. Eu lembro quando eu sou inativo, não? Quando era criança, minha mãe veio me buscar, a gente tinha uma aula vaga. E aí mandaram todos os pais buscar os filhos, não? Aí minha mãe me veio buscar, estava todo mundo pulando, fazendo bagunça, e eu estava assim pensando no futuro, o que ia ser no futuro, porque como sou inativo, sou mais refletivo, não era tão bagunceiro. Aí os ativos são mais bagunceiros, eles gostam, tá? Próximo. Eles, quando eles têm que trabalhar, eles começam imediatamente, nem pensam, vamos fazer, já começa fazendo. O inativo já começa, tenho que fazer, como faço, vou fazer assim, tá? Próximo. Sempre estão fazendo coisas, até no tempo livre. No tempo livre, em troca de ir para o sofá, como fazemos nós, ele vai arrumar uma coisa, alguma coisa vai arrumar. Próximo. Outra coisa, o ativo, ele se recupera muito rápido, tá? Quando cansou, ele vai, dorme, aí se recupera e já está ligado de novo. Tá próximo. Eles são muito animados, tá? Inclusive na dificuldade. Quando tem um obstáculo, eles dizem, não, vamos vencer, vamos... Não tem medo do obstáculo. Próximo. Esse é um defeito do ativo. Eles são combativos, tá? Ainda que o brasileiro, culturalmente, não gosta de magoar o outro, o ativo tem um gás a mais para magoar, para falar na cara, você... Tá? O inativo não, o inativo é muito vergonhoso, ele não quer falar de jeito nenhum, nem por obrigação, ele não quer magoar, tá? O ativo sim, o ativo é mais para frente, assim, mais cara de pau, cara de pau, tá? Próximo. Bom, ele tem muito interesse prático. Vocês conheceram o Padre Emílio? Algum de vocês? Ele era hiperativo. Eu me lembro, sempre conto isso na palestra. Eu me lembro uma vez que a gente ia pela Teutônio Vilela, não? Para lá, 5 quilômetros. O Padre Emílio ia dirigindo. Só para eu lembrar deste exemplo, não? Eu sou inativo e ele é ativo. Então ele é prático e eu sou especulativo. Então, ele ia dirigindo e ao mesmo tempo ele ia vendo os preços das coisas. Ou seja, olha lá, aquele é o vaso que preciso para a planta, não sei o que, está custando tanto. Olha, subiu o açúcar, subiu a carne, porque ele é prático.
Então ele vai recolhendo informação de como fazer, de como comprar, de onde comprar. Eu ia pensando sobre a alma, as faculdades da alma, a inteligência, a vontade, tá? Imagina 5 quilômetros, imagina 40 anos. 40 anos, o Padre Emílio recabando informação prática. Então ele sabe fazer de tudo, tá? Eu 40 anos, filosofia. Mas me manda cozinhar. Aí tenho que aprender como que é negócio assim, ovo que quebra assim, como... entende? Então, para que você se entenda, porque se você sabe isso, você pode treinar seu filho. Se seu filho é inativo, ele vai ser um inútil, tá? Mas você, inútil se você deixar ele sozinho, não? O temperamento agir, tá? Mas se você de criança ensina ele a ser prático, ele vai aprender a ser prático. Eu tive que aprender a ser prático no seminário. Quando percebi meu temperamento, aí aprendi como que é esse negócio. Tem que aprender a cozinhar, aprender isso, aprender aquilo, tá? Então teve que aprender. Mas se ele aprende de criança, ele vai ser muito mais normal, podemos falar, não é? Agora, se seu filho é ativo, ele vai ser superficial, porque não vai gostar, nunca vai se sentar a estudar. Então você vai ter que sentar ele a estudar, para ele aprender a pensar também, a refletir. Você viu como é importante? Se você entender isso, você pode dar um benefício ao seu filho muito, muito grande, tá? Próximo. Bem, o ativo é mais atento, ele é atento ao que acontece fora, entende? O inativo é muito mais distraído, ele está muito pensando, tá? O ativo é mais atento, caiu tal coisa, tá? Próximo. Os ativos são extrovertidos e são sociais, eles são muito bons para sociabilizar, tá? Ainda que tem uns inativos que conseguem também, porque são primários, mas o ativo é muito prático, ele sabe falar bem em público, ele sabe contar coisas. O inativo é mais tímido, então ele não vai desenvolver habilidades sociais. Então, se seu filho é inativo, você manda ele a sociabilizar, tá? Tem que ser uma progressão, porque se ele fica machucado, ele vai se fechar mais. Mas você tem que fazer todo um processo para ele aprender a se sociabilizar, tá? Agora, se ele é ativo, ele vai sociabilizar na hora, ele vai ser, galera, ele vai ter tudo esse, tá? Próximo. Bem, gosta de sair de casa, socializar, próximo. Vamos ver o inativo, já falei um pouquinho, mas vamos ver agora, inativo, próximo. Quando não tem nenhuma coisa que empolga eles preferem ficar em casa, tranquilo, de boa. Próximo. Quando mandam eles a trabalhar, eles às vezes demoram um pouquinho, ficam rolando, enrolando, tá? Ele fala assim, nossa, tenho que fazer, passaram 5 horas e ainda está, não, tá? Próximo. Quando cansa muito, eles precisam descansar, tá? Precisam resetar, porque se não reseta, não funciona, tá? Isso é muito importante. Olha, eu que estudo psicologia, é muito importante para a saúde mental. Eu sou inativo, então eu tenho que ter descanso, senão vou gerar estresse e ansiedade, tá? Então é importante respeitar isso. Não demais, tá? Mas tem que ter isso no horário. Próximo. Se desanima facilmente. Então, o inativo, quando tem ele já tem um freio de mão colocado. Quando tem ainda um obstáculo, fica, meio que não vai dar certo. É muito assim. Em troca de se empolgar para vencer, ele recua, tá? Costuma, tá? Próximo. Não são práticos, tá? Como o inativo é muito refletivo, ele não recolhe informação, tá? Então, uma coisa que eu vou falar também para vocês entenderem: ser prático ou não ser prático não depende do temperamento. Depende de uma habilidade que você construi com o hábito, tá? Mas o que acontece? Uma pessoa que tem um temperamento inativo,
ela não vai gostar de se envolver no prático. Então não vai desenvolver habilidade prática. Mas se você de criança, ainda que ele seja inativo, você ensina o prático e faz ele gostar do prático, ele vai desenvolver e vai ser tão prático como o nativo. Entendeu? Então, aí está a dica. Que ele desenvolva uma habilidade que se ele seguisse seu temperamento, nunca desenvolveria. Tá? Próximo. São mais distraídos, tá? Mais concentrados em si mesmos. Tá? Próximo. Não tem habilidades sociais. O inativo, se ele não treina, ele vai ser uma pessoa muito tímida. E como é tímida, ele não vai querer se envolver. Uma festa. Chegou uma festa, ele fica no cantinho, porque não conhece ninguém. Tá? O ativo já vai, galera, tudo bem? Se apresenta, tudo é muito mais para frente. O inativo, aí, no cantinho. Próximo. Tá? Costuma de ser tímido, não se expõe. Você vê numa mesa, por exemplo, no seminário, os que são inativos, muitas vezes eles ficam só escutando, quase que nunca opinam. Aí eles nunca desenvolvem a habilidade de como eles têm que falar. Eu vou contar minha história, assim, eu sou inativo, não? Aí eu descobri isso, que era inativo, que tinha que aprender a conversar, porque não sabia conversar. Eu só escutava. Eu sou bom para escutar, viu? Que isso para psicólogo, para diretor espiritual é muito bom. Mas eu tinha que aprender a falar. Como fazia para aprender a falar? Aí, era segundo de filosofia. Aí sentei na mesa e falei, vamos aprender, vamos ver. Aí comecei a falar, só que o que aconteceu? Como eu não sabia, como não tinha nenhuma habilidade, eu começava a falar, parecia que estava dando aula, entende? Imagina, 3 horas falando de filosofia, o cara queria me matar, entende? Aí que eu aprendi, não é assim, não. Eu tenho que falar e escutar. Falar, escutar. Aí comecei, parecia robô assim, mas comecei a aprender. De que posso falar? Que gosta de cara? Gosta de futebol. Que time é? É time tal. Tá. Então, falava, você gosta? Sim. Aí contava, aí escutava. Aí, agora que comentário você quer fazer? Ele falou de tal zagueiro. E esse zagueiro bom? Sim. Aí comecei a aprender. Aí no princípio era um desastre. Mas depois foi. E até que aprendi essa habilidade social de conversar. Ainda me custa, porque uma coisa é aprender com 5 anos e outra coisa é você aprender com 25 anos. Entendeu? E ainda que agora tenho quase 45, não é a mesma coisa. Tá? Eu vejo os caras que são primários, bem primários, ou que são ativos, como eles contam, gravam. Já parece que quando eles estão na situação, já vão gravando o que eles vão gravar para contar depois. Eu não tenho matéria, não vou gravar, não tenho essa habilidade. Então eu conto, falo, a conversação rola, mas não tenho essa habilidade do outro cara que você parece que é bonita a conversa, entende? O cara vai contando, dá vontade de escutar. Alguém que tem habilidades sociais, tá? Então, se você vê que seu filho é inativo, desde criança você tem que fazer com que ele desenvolva essa habilidade social, que converse, tá? Próximo. Bom, muito solidão, reflexão. Próximo. Os inativos são muito diplomáticos, tá? Muito diplomático. Não gosta de magoar, não gosta de bater de frente. É tudo, tá? Próximo. Bem, até aqui foi a teoria. Vamos agora na prática? Vamos ver na prática? Vamos lá, próximo. Bem, aqui estão então todos os temperamentos, são 8. Apaixonado, sentimental, colérico, nervoso, flemático, apático, sanguíneo, amorfo. Tá? E aqui estão as combinações. Então, emotivo, secundário, ativo, apaixonado, e assim. Então, vamos ver rapidamente cada um deles, virtudes, defeitos e educação. Tá? Bem rápido. Tá? Próximo. Apaixonado. Filho apaixonado. O apaixonado é o temperamento mais potente, mais poderoso. Antes nos 4 se chamava de colérico, mas é o apaixonado, tá? Temperamento de São Paulo, temperamento de que mais? Santo Inácio de Loyola, São Luís Maria Guilhom de Montfort, temperamento de Hitler,
de Stalin, de todo, tem muito ruim, não é? Os caras são governantes, são empresários, são imperadores, tá? Napoleão, tá? Próximo. Bem, então ele tem toda a emotividade, toda a secundariedade de organização e toda a atividade. Então eles são super, tá? Olha, entendimento agudo, boa memória, vontade firme, concentração, constância, responsabilidade, planejando projetos grandes, capacidade de organização, capacidade de mando, muito líder, sempre se bota na frente, sempre quer mandar, tá? Isso é bom. Então, se seu filho é assim, você vai falar, nossa, que bom, ele vai se dar bem na escola, vai se dar bem em casa, vai ser líder, vai mandar no outro, tá? De fato, você tem que enfriar, mas vamos falar como é, tá? Próximo. Quais são os defeitos? Duro, insensível, impaciente, irascível, orgulhoso, arrogante, teimoso. Tá? Então, ele é tão poderoso, ele é tão potente, que ele vai ser muito orgulhoso, arrogante, duro, tá? Esse é o defeito próprio do apaixonado, tá? O defeito próprio do apaixonado. Então, como você vai ter que treinar o apaixonado? Próximo. Bem, primeira coisa que você vai ter que ensinar ele a ser humilde, tá? Mas isso se faz com muita delicadeza. Por quê? Porque toda criança, quando ele está crescendo, ele é fraca. Porque ele ainda não consolidou sua personalidade, tá? Ele ainda não consolidou sua personalidade. Então você, a uma criança não pode você bater no sentido humilhar para ser humilde. Um grande sim, humilha para ser humilde. Mas uma criança não faz mal, tá? Então você tem que deixar que se desenvolva. Mas o que você pode fazer para ser humilde? Que ela seja caridosa. Você ensinar a ser caridosa, ensinar a se preocupar com os demais, a ser paciente. Aí vai ser humilde. Toda pessoa que ama é humilde. Você sabia isso? Toda pessoa que aprende a amar o outro é humilde. Porque ele, amando, servindo, ele vai se colocar em seu lugar, tá? Então, primeiro que temos que ensinar ele a ser caridoso com o próximo para ele ser humilde, tá? Segundo, que ele seja desapegado e flexível, porque ele vai querer mandar até nos pais, entende? Até nos pais. Então, desde criança, ele vai desafiar seus limites. Ele vai ser desafiante. Aí a primeira coisa que você tem que mostrar é que tem limite. E que quem manda não é ele. Se você não mostrar isso, você pode converter seu filho num monstro, tá? Em um monstro soberbo, tá? Então, primeira coisa, com amor, com todo o amor do mundo, você tem que marcar os limites. Ele tem que saber que tem uma hierarquia, e que você está no comando, por amor, ok? Se ele não tem limite, ele não vai ser flexível, vai ser com você, vai dominar o outro, vai dominar todo mundo, vai ser um chato, ninguém vai gostar dele. Tá? Então, o primeiro benefício que você pode dar para ele, saber que tem limite, tá? E que ele não é Deus e que ele não pode fazer o que ele quer, tá? E por último, que ele aprenda a ser paciente e manso. Paciente e manso. Você viu que todas estas virtudes são para frear ele. Ele tem tanto potencial, tanta potência, que você vai ter que aprender a ele friar, não? Saber dominar, encaminhar, canalizar essa energia, tá bom? Filho apaixonado. Esse é o desafio. Próximo, vamos a outro lugar, sentimental. Olha só, rapaz. Olha, segundo as minhas estatísticas, a metade da população brasileira é sentimental. Ia falar 60%, mas vamos deixar a metade. Então, é muito provável que vocês tenham ao menos um filho sentimental. É muito provável. Então, você tem que saber lidar com essa raça,
Brincadeira, eu sou sentimental por isso. É a melhor raça do mundo. Melhor temperamento. Tá? Próximo. Então, o sentimental, ele é muito emotivo, muito secundário, organizado, mas ele tudo para dentro. Então, ele vai ser uma máquina de juntar emoção. E emoção pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser ansiedade, preocupação. Ele junta, tá? Então, você tem que saber como tratar ele, tá? Olha que bonzinho que é o sentimental. É bondoso, é honrado, é cortês, trata bem as pessoas, é reflexivo, gosta da solidão, é muito inteligente porque é reflexivo, tá? É previsor, organizado, responsável. Olha que doçura, ter um filho assim. Próximo. Tem tendência à tristeza, isso é ruim agora. Tristeza, vulnerabilidade, pode ser machucado pelos outros. É muito teimoso, quando ele pensa na coisa, é muito difícil de convencê-lo. É inseguro às vezes, indeciso, tímido, retraído, apegado aos seus bens, apegado à sua ordem, à sua organização. Tá. Próximo. Então, como que você vai mexer com o sentimental? Um sentimental é um filho ótimo. É um filho ótimo. Porque é obediente. O sentimental é um filho obediente. É um filho que vai estar sempre ao lado de você, muito companheiro de sua mãe, de seu pai. Tá? Olha que doçura um sentimental. Mas ele não vai dar problema para você. E aqui que está o pulo do gato. Olha só. Você fala, nossa, meu filho é um amor. Nem precisou eu trabalhar nele. Errado. Porque se você não trabalhar ele, ele vai ter defeitos que vão machucar muito ele na vida. Tá? Então, não é só ser obediente. Você tem que fazer com que ele desenvolva habilidades necessárias para ele se dar bem na vida. Tá? Então, primeiro, ele é inútil. Sentimental é inútil, não é prático. Tá? Porque eu também sou inútil, né? Sentimental, estou falando de mim. É inútil porque ele não costuma a fazer coisas práticas. Então, você tem que ensinar a ele se envolver com coisas práticas. Tá? Ele é tímido, antissocial. Então, ele não vai saber se dar bem em um grupo. Se ele está sofrendo bullying. Até muitos sofrem bullying porque os meninos são muito maldosos. Quando vem que tem um que não tem habilidades sociais, que não se dá bem, até cutucam mais, tá? Porque é engraçado, o cara é um nerd, o cara é um não sei o quê, aí cutuca, tá? Então ele não sabe responder a uma ofensa, não sabe como, não tem habilidades. Então vai ter que desenvolver essas habilidades. Olha, ele não é flexível. Tá? O sentimental é muito, ele tem uma estrutura mental e ele não é flexível. Tá? Eu vou falar uma coisa do sentimental. Todos que são sentimentais me perdoem, mas vou falar uma coisa muito verdadeira do sentimental. Tá? Não fique com mágoa, estou falando de mim também. Tá? Sabe qual é a diferença entre o apaixonado e o sentimental? Os dois são secundários. O que significa que são secundários? Que são esquemáticos. Ele não gosta de mudar sua ideia. Sua ideia tem que ser, tá? Sabe qual é a diferença? Que o apaixonado, ele quer que você não mude sua ideia e que ele mude a de você. Ele vai se meter na sua vida, tá? Nunca viu um apaixonado dar dicas ao outro? Então, ele não só quer mudar, não só quer manter sua ideia, ele quer que o mundo mude segundo a sua ideia, entende? Agora o sentimental não. O sentimental não está nem aí com a vida do outro, não quer que o outro mude, mas que ninguém venha mexer nele, que ninguém queira mudar ele, porque ele é teimoso, ele é duro, tá? Então eu comparo a um sentimental com um burro. Por quê? Olha só,
Eu me incluo, eu sou assim também. É muito importante isso. Um burro, tá? Um burro, você quer levar ele, e assim, você dá uma fagadinha, vamos meu amigo, vamos, ele vai onde você quiser. Agora, se você puxar, vence o jumento, tá? Você não move ele, você pode matar ele que ele vai ficar aí. Assim é o sentimental. Na boa, ele vai, vamos na China, vamos. Mas você vai na força, esse que não vai, tá? Então assim, para não sofrer, seu filho já tem que aprender a ser flexível. Aquele tem que se adaptar a outras opiniões, a outras coisas, e às vezes ele tem que mudar, tá? Tem que saber lidar com isso, tá? O que recomendo eu? Muito esporte social, tá? Futebol, por exemplo. O futebol ajuda muito, muito. Por quê? Porque o futebol é um esporte prático, onde ele vai desenvolver. Eu tenho um seminarista sentimental, ou tive seminarista sentimental, que não fizeram nenhum esporte, tá? E que ele não sabia, não tinha habilidades motrizes. Sabe o que é isso? Você não sabia nem caminhar, você tinha que, não sabia, era tão imprático. Aí ele teve que aprender a jogar ping-pong, a fazer coisas práticas, a jogar futebol. Agora, os sentimentais que jogaram futebol desde criança, ele tem um monte de habilidades, porque eles aprenderam, tá? Praticaram o futebol, o vôlei, o basquete, alguma coisa que deixe ele, e o trabalho, fazer trabalhar em alguma coisa prática, tá? Muito importante, tá? Não precisa mandar ele estudar, ele vai estudar por conta própria, parte do seu temperamento, tá? Mas sim precisa esporte, e precisa prática, que ele aprenda a dirigir, quando seja a idade dele dirigir, que ele aprenda a jogar ping-pong, basquete, futebol, tudo isso vai ajudar a ele ser normal, e a ele socializar-se, porque o esporte vai socializar, é companheiro, é isso, aquilo, tá? E também vai seguir regras, tá? Então, muito importante, você tem filho sentimental, esporte, importante, tá? Próximo. Colérico, me faz lembrar o Padre André é colérico, né? Então, ele é muito parecido com o apaixonado. Ele é emotivo, ele é ativo, é para frente, só que a diferença é que ele é primário. O que significa isso? Em troca de ser um imperador, que vai montar um império, ele é podemos dizer, um revolucionário. Ele move massas assim, grupos. O cara do grupo, ele consegue arrastar, tá? Como é primário, não tem muita organização, não vai fundar um império, mas vai fundar um movimento, tá? E ele vai, tá? Tem muita habilidade para isso, tá? Próximo. Então, olha todas as capacidades que tem o colérico, porque ele é assim, ele tem muita capacidade do apaixonado, só que como ele é primário, podemos ver, mais bonito, fala mais bonito, é muito mais alegre, tá? Muito mais atrativo, tá? Então, olha só, são muito ativos, com muita iniciativa, sempre estão inventando projetos, tá? Otimistas, não tem medo nas dificuldades, entusiasmados, corajosos, atraentes, fortes, audazes, valentes, gostam de esporte, têm destreza física, desenvolvem, não? Têm uma vontade decidida, talentosos, prontos para a amizade, muito bons, tá? Próximo. O Padre Emílio era colérico também. Quais são os defeitos dele? São Pedro, não? Colérico. São inconstantes e superficiais. Por quê? Porque nunca se senta estudando, nunca, tá? Se você deixar, ele sempre vai ser prático, sempre vai estar fazendo alguma coisa social, alguma coisa prática, nunca vai sentar a ler um livro assim, nunca, tá? Então, são superficiais, distraídos, impulsivos, agem muito por impulso, impacientes, sensuais, vaidosos, orgulhosos, tá? Tudo isso, tá? Aventureiros. Próximo. Então, você tem um filho que é todo o contrário do sentimental, tá? O sentimental você tem que mandar ele a socializar, a fazer esporte, a ser prático. Ele não.
você tem que mandar ele estudar. Entende? Você tem um filho colérico, você vai ter que bater no pé dele para estudar, para ser profundo, para ter reflexão, tá? Então, primeiro é a virtude que chama prudência. Ele vai ter que ser prudente. Para quê? Pensar antes de agir. Meu filho, pensa antes de agir. Para, pensa, chuta. Pensa antes de agir. Pensa, tá? Tentar de que ele tenha essa reflexão. Depois vai ter que trabalhar a temperança, porque senão ele é muito inclinado ao sensual, a vaidade, a sensualidade, tudo isso, tá? Então vai ter que trabalhar a temperança, vai ter que estudar, para não ser superficial, estudar, ensinar, filho, porque o que acontece? Ele é todo intuitivo, isso é assim, não, espera aí, vai, pesquisa, como é ou não é, entende? E por último, vai ter que trabalhar na humildade, porque ele tem tanta capacidade que se volta orgulhoso como um apaixonado, tá? Então, trabalhar na humildade. Bem, próximo. Já estamos concluindo, tá? Nervoso. Opa! Nervoso é um temperamento que nos quatro nem aparece. É o temperamento de Santo Agostinho. Ele é primário, muito parecido com São Pedro, só que ele é inativo. Então, isso faz com que a emoção fique pura emoção. É o temperamento mais emotivo, é uma emoção pura, uma emoção vivente, tá? Por isso que ele é tão artístico. Os melhores artistas, as obras mais bonitas de arte foram feitas por nervoso, como Mozart, tá? Mozart era nervoso, tá? E as coisas tem a firula no futebol, nervoso, tá? Como Neymar é nervoso, não? Mas tem coisas boas e tem coisas ruins. Vamos lá, próximo. Então, olha o bom que é o nervoso. Como ele é emoção, ele com os amigos, ele é capaz de dar o coração para o amigo. Toma. Ele não pensa. Os amigos falam, dá meu coração. Aqui está. Morreu, o cara morreu, deixou a sua família assim, não, mas ele deu o coração. É assim, tá? Tem um coração muito sensível, inclinado à bondade, à compaixão, é muito generoso. Eu, quando vou visitar um nervoso, ele tem que me dar um presente, sempre. Nunca saiu sem presente. Ele quer mostrar isso. Atento às necessidades dos amigos. Seu espírito é delicado, tem um dedo especial para o trato, tem grande imaginação, muito viva. Muitas qualidades artísticas, muita capacidade para falar, para tudo que seja arte, tá? Só que o que acontece? O nervoso, assim como é tão bom com os amigos, ele é ruim com os inimigos, tá? Próximo. A raiz de seus defeitos é a sensibilidade. Então, ele pode ficar muito machucado com ofensa, é vaidoso, é sensual, vive muito do presente, é influenciável pelos amigos, os amigos podem influenciar ele, é pouco previsor, gosta de ser admirado. E o que acontece? Com aquele que é inimigo, ele é muito duro, ruim. Só que muitas vezes não gosta de bater de frente. Vai por atrás, fala mal. Então, você imagina, tem muito um problema, por exemplo, você entende o que é uma criança disruptiva? Ouviram falar? É aquela criança que dá problema na escola, que se comporta mal, que não obedece aos professores. Tem muito nervoso disso. Enquanto você mais bater, ele mais dá birra. Agora, se você ganhar ele, o coração dele, ele faz tudo, tá? Então, nervoso, se você tiver um filho nervoso, você não tem que machucar ele, tem que ir na boa, tem que ganhar o coração dele. É assim, muito fácil. É muito simples. Se você ganhou o coração, ele vai onde você quiser, faz o que você quiser. Se você não ganhou o coração, não vai conseguir, nunca, jamais, vai conseguir educar um nervoso. Nunca. Tá? Então, essa é a percepção que você tem que ter. Meu filho é nervoso. Entender? Cientificamente, meu filho é nervoso,
eu tenho que tratar desse modo. Próximo. Então, o que tenho que ensinar ao nervoso? Primeiro, prudência, porque como é emoção, ele tem que dominar essa emoção com prudência. Então tem que ser prudente, tem que ser temperante, para a sensualidade não tomar conta da vida dele. Você viu Santo Agostinho? Tudo que era Santo Agostinho antes de converter-se. Ele era, não vou falar de um safado, mas era uma vida muito difícil, não? E se converteu, olha, o coração, se converteu pelo coração, ok? Então tem que ser prudente, tem que ser temperante, tem que ser disciplinado, mas tudo isso na boa, em troca de bater, na boa, que ganha o coração. Ou seja, uma mãe ganha muito mais com o nervoso falando: ah, meu filho, o que você fez me deixou muito triste, do que falar: não faz isso, não dá, tá? Tem que ser na boa, tem que ser no coração, tá? Ganhar o coração. Próximo, flemático. Agora, hasta aqui vimos os 4 temperamentos emotivos. Agora vamos ver os temperamentos não emotivos. São 4, tá? Eles têm coisas em comum, mas não são iguais, tá? O flemático é um cara tranquilo, tá? Tranquilo. Ele é organizado, é secundário, mas ele é muito ativo, tá? Como o Padre Chito. Ele é flemático. Ele é tranquilo, mas ele 5 da manhã já está ligado lá. Próximo. Então, é tranquilo, equilibrado, constante, sensato, discreto, trabalha muito com constância, é aplicado. Nossa, é aluno ideal. É inteligente, previsor, sistemático, responsável, respeitoso da lei. Cara, é aluno ideal. Colocamos 10 aí. Ruim, a ver que tem de ruim. Próximo. Então, muitas vezes é duro, insensível, porque ele, como não tem emotividade, ele não sabe se está batendo no outro ou não. Porque o emotivo, ele sabe se magoou ou não magoou o outro. Ele tem essa susceptibilidade, tá? Essa empatia. O que não é emotivo, não. Então, ele pode dar uma dura e ele nem percebe que está dando uma dura, tá? Então ele pode ser cruel, pode ser egoísta, calculador, avaro, tá? Tem de ser escravo de sua organização. Então, se você teve um filho assim, primeiro, ele não vai dar nenhum problema para você, nenhum problema. Ele vai ser responsável na escola, ele vai ser obediente, ele vai ser tranquilo, nunca vai dar birra. Cara, é um filho que não dá nenhum problema, nenhum problema. Mas se você se conformar com isso, o que vai dar no futuro? Que ele vai ser avaro, ele vai ser egoísta, tá? Ele vai ser apegado à sua estrutura. Próximo. Por isso, você tem que trabalhar, que ele trabalhe muito a caridade, que ele se envolva com o próximo, tá? Como ele não é emotivo, isso vai ter que surgir no coração, essa capacidade de se preocupar com o problema do outro. Então tem que trabalhar a caridade, a paciência, que é uma parte da caridade, e a flexibilidade, ou seja, que ele seja capaz de mudar seus planos quando seja necessário, tá? Próximo. O apático é muito parecido. O apático, ele é muito parecido, só que ele é inativo, então é ainda mais escondido sobre si mesmo. Tem uma pessoa extremamente escondida assim. Então uma pessoa que meio que está desligado da realidade, nem se importa, nem aí, tá? Pessoa tranquila, calma, mas ele está no seu mundo e não quer que ninguém mexa com ele, tá? Próximo. Olha, ele é tranquilo, é paciente, é inclinado à reflexão, inteligente, previsor, tudo isso, uma vida tranquila, responsável, tá. Só que qual é o ruim? Próximo. É frio, é egoísta, é impassível, está nem aí. Morreram 50 na China, está nem aí. Tem pouca iniciativa, só se você manda ele fazer, ele faz, senão não, ele não, por sua conta não vai. É muito calmo, muito lento, tem muito juízo próprio, muito teimoso também,
é muito apegado, agarrado. Bem, próximo. Então, outra coisa. Então, ele vai ter que primeiro ser ativo. Esse temperamento, se você não educar, ele vai ser um preguiçoso. Ele não vai se envolver. Às vezes não vai ter a capacidade de buscar um trabalho, de sair de casa, de formar uma família. Então, desde criança, você tem que pegar ele e fazer trabalhar, ensinar. Filho, trabalha, limpa o quintal. Faz que ele aprenda a trabalhar, que ele aprenda outra coisa, sociabilizar. Se você não deixar, ele não vai saber sociabilizar. Então, sociabilizar. E terceiro, flexibilidade. Ele vai ter que aprender a ser flexível. Então, essas três coisas podem ser trabalhadas com esporte. Tá? Então, muito importante, ele não vai gostar de esporte, não vai gostar. Mas se você, meu filho, faz como seu pai, faz como seu vovô, faz não sei o quê, você vai ser como Messi, você vai ser como não sei o quê, e empolgar ele para que ele aprenda. Porque se ele vai adquirir atividade, ele vai adquirir sociabilidade e ele vai adquirir flexibilidade, tá? Importante. Já estamos concluindo, não? Próximo. Sanguíneo. Sanguíneo é um temperamento que não está nos quatro e que é muito interessante, muito interessante. É o temperamento dos judeus, eu falo. É muito importante esse temperamento. Ele é tranquilo, é primário, ou seja, que é muito flexível, e é ativo, pelo qual ele é muito interessado no sucesso, tá? Então, olha só, próximo. Ele é o político ideal. Ele, é rápido na inteligência, é afável, alegre, simpático, atento, serviçal, sociável, amigável, sincero, espontâneo, paciente, tolerante, flexível. Cara, é um cara top assim, Só que o que acontece? Ele não tem, é o contrário de um fundamentalista. Ele não tem nenhuma amor pela verdade, pelo valor, pela religião, pela política. Não, ele pode ser hoje de Flamengo, amanhã de Fluminense, hoje de Palmeiras, amanhã ele troca de tudo, é flexível assim. Então assim, se me convém, hoje sou de Palmeiras. Se me convém aqui, passo para São Paulo. Se me convém, passo para Corinthians, o que for. Não tem problema. Então ele é tão flexível. Próximo. Então ele é muito primário. Então ele vai ser inconstante, superficiais, imprudentes, mas muito relaxados, muito mundano, podemos dizer assim, que vai gostar do sucesso. Está nem aí com seguir a verdade, seguir uma religião. Ele vai gostar da sociabilidade e de ter sucesso, de ter dinheiro, de ter um lugar alto, tá? Bem, por isso é muito importante, se você vê que seu filho é sanguíneo, treinar próximo. Primeiro, amor à verdade. Tentar de que ele realmente ame a verdade, porque o sanguíneo, se você fala a um cara, você é católico, depois você faz protestante, depois você faz muçulmano, a pessoa sente uma mudança muito grande na vida de uma pessoa. Para ele não, para ele tanto faz. Não tem essa, entende? Então você tem que ensinar, ama a verdade, ama o que você vai escolher um time, escolhe esse time até o final, tem que ter isso, tá? Segundo, tem que mandar ele estudar para ser profundo, porque ele é muito superficial. Profundidade. E por último, ordem e constância. Tá? Último, amorfo. Vocês sabem que quando comecei o estudo dos temperamentos dos 8, eu achei que o amorfo não existia. Tá? Achei que não existia. Porque era muito estranho, assim, um temperamento. Eu falei, não existe. Só que depois achei
achei amorfo. Achei um monte de amorfo. Muitos deles casados com colérica. A mulher sofre, viu? Dizia, padre, não sabe, padre. Eu contava aí, do lado do marido, aí, o marido tranquilo, apanhando aí do lado. Dois amorfos que eu conheci, a mulher me contou assim, uma vez lá em Jaú, um amorfo, não? Disse, padre, eu sou amorfo, tá. E a mulher colérica, padre, não sabe o que eu sofro com ele, não. E aí me contou a mulher que ele era tão preguiçoso que ele levava uma cadeira no banheiro para tomar banho sentado. Ficar debaixo do chuveiro. Aí em Fortaleza, eu conheci um outro amorfo. Mas engraçado, conheci um outro amorfo assim. E falou, olha, meu marido é amorfo, tá. Falei, sim. Aí eu contei essa história. Falei, você sabe que eu um tempo atrás conheci um amorfo que a mulher me contou que ele levava uma cadeira para o banheiro tomar banho debaixo da ducha. Falei, meu marido também, meu marido. Falei, no próximo livro vou colocar. Rapaz. Então, o amorfo é super inativo, super tranquilo e super flexível, é primário. Então, é como uma planta, onde você colocar ele fica, tá? Ele muito assim tranquilo, assim. Vamos na lua? Vamos. Voltamos. Muito tranquilo. Só não fazer ele trabalhar, mas o resto ele te acompanha onde você quiser, tá? Ele é extrema flexibilidade. Próximo. Bom, então, otimista, sociável, prático, muito bom. Tem tudo bom, tá? Ruim, a ver, próximo. Não, falou ruim, a ver, atrás. Qual é a negativa? Ixi. Aqui está negativa. Preguiça, tá? Muito inclinado aos prazeres da comida, da sensualidade, muito tranquilo, é muito influenciado. Você coloca ele com uns amigos ruins, vai ser ruim. Coloca com um amigo bom, vai ser bom. Ele é muito influenciado pelo ambiente. Próximo, então, ele vai ter que treinar atividade, porque senão ele não. Disciplina, tá? Ser disciplinado e constância. 3 coisas, tá? Para ele se dar bem na vida. Senão, se você tiver um filho amorfo e você não treinar isso, ele não vai sair de casa. Vai ter 50 anos e vai estar aí, tá? Você vai ter que manter toda a vida. Ele tem tem um ditado que fala: vive de seus pais até que possa viver de seus filhos. Então, assim, ele vai ter que, para ele ter uma autonomia, você vai ter que ensinar a ele se dar bem, a trabalhar, a ser ativo, a ser mais disciplinado, coerente, e aí ele vai conseguir. Próximo. Bom, concluímos com esta palestra. Bom, temos 10 minutinhos de perguntas. Se alguém quer perguntar, levanta a mão e tem um microfone. Agora, para identificar a partir de idade, a gente consegue identificar qual vai ser o temperamento da criança. Que idade pode dizer, é um nervoso, É muito boa pergunta isso, porque até eu tive uma mudança nessa teoria. Quando eu comecei a estudar, eu supunha que quando a pessoa era criança, era mais fácil determinar o temperamento que quando era grande, tá? Então, no primeiro livro que escrevi, pelo que eu tinha estudado, eu coloquei que era mais fácil, que a pessoa tinha que se lembrar como quando era criança, para ver como era puro, antes dele criar hábitos. Mas depois, com os experimentos, que eu tive que estudar muitos artigos científicos e tudo isso do temperamento, percebi que os estudos mais profundos sobre o temperamento falam que o temperamento se manifesta mais puramente no tempo desde os 16 anos até os 26 anos, que
o tempo, podemos dizer que a gente tem uma autonomia. Porque o que acontece? A criança, ela é muito influenciada pelo contexto familiar. Muito. Tá? Depois ela se independiza de algum modo, busca autonomia na adolescência. E aí vai ter uma autonomia até os 26 anos, mais ou menos, que ele vai criar seu modo de viver. Ele vai criar seu caráter. Ela vai consolidar. Então, depois dos 26 anos, ela vai ter muito caráter, tá? Ou vai estar misturado. Mas nessa faixa da adolescência, ela vai ser muito mais puro o temperamento. Porque ele se independizou dos pais e ainda ela não criou muitas... Então, essa seria a melhor. Mas, podemos determinar o temperamento da criança? Podemos. Porque você gestando, você sabe qual é o seu contexto familiar. Então, se você consegue tirar esse contexto familiar, gestar, você vai ver como ele é puro, entende? Então, você percebe, a criança, um exemplo assim, um apaixonado, ele vai ser uma criança vigenta, tá? Então, você fala, meu filho é emotivo, tá? Meu filho é secundário porque ele é organizado no modo de falar, e meu filho é ativo, sempre está ativo, então ele seria apaixonado. E por que ele não me dá problema? Porque às vezes o pai é tão apaixonado e tão dominante que o filho fica como um sentimental, entendeu? Porque o contexto familiar não deixou ele crescer isso. Mas quando você é adolescente, o filho vai brigar com o pai, vai querer autonomia e vai bater boca, falar, não, você não me manda mais em mim, não sei o que, e o padre, você quer, porque os dois são apaixonados. Mas vai ser nesse momento, vai demonstrar. Mas se você conhecer as características, você vai falar, meu filho é emotivo, meu filho é ativo e meu filho é secundário, então ele é um apaixonado, ainda que ele não desenvolveu todas as características apaixonadas, porque talvez o contexto familiar não permite, tá? Não permite. Dá para descobrir tranquilamente. Acho que ela tinha... tá. Padre, é possível uma pessoa que seja ativa se tornar inativa pelo contexto assim, de uma vida desregrada, uma vida com pecados graves, sabe? É possível essa pessoa que é ativa se tornar inativa? Não. Ou seja, a pessoa que é ativa, ela vai naturalmente gostar da atividade. Então, assim, porque é natural a essa pessoa a atividade. Então, ela vai sentir prazer em sair de casa, por exemplo. Assim como o inativo tem prazer em ficar em casa. Então, o pecado do ativo vai ser sempre pecado ativo. Vai ser pecado de sair para fora, entende? Não vai ser um pecado de ficar... Até na doença psíquica, você vê que os inativos geram depressão, os ativos geram mania. É bem diferente assim, porque o ativo vai ser combativo, ele vai ser bem diferente. Então, geralmente o ativo fica ativo, ainda que seja muito viciado, ele fica ativo. Agora, o inativo poderia ser virtuoso e parecer ativo, mas ele vai cansar igual, porque é uma coisa física. Vai cansar. Eu tenho, um padre que é muito ativo. Ele é inativo de temperamento, mas ele está sempre fazendo coisa. Só que ele pode dormir 10 horas na noite. Porque o cansaço do dia, o corpo cobra, entende? O nativo dorme 5 horas, 6 horas, já está ligado de novo, já o corpo dele pede atividade, entende? Padre, como faz para a pessoa se identificar nesses tantas situações, porque eu mesmo tenho muita dificuldade nessa pessoa. Como vai você fazer? Você não puder a definição de você mesmo, e como vai preocupar para fazer essa formação, esse sentimento, essa sensibilidade para ajudar a formação do filho? Entendi. Então, é assim, eu tenho 20 anos estudando isso. Então, para mim é muito simples. Então, vocês o que tem que fazer? Conseguir o livro, ler, porque eu coloquei hoje muita informação na cabeça de vocês.
muita informação. Então você tem que ler com calma, entender. E uma vez que você entendeu, ir vendo informação do seu filho. Olha como ele agiu aqui. Olha como esse outro. Eu vou fazendo isso naturalmente. Eu estou no seminário e olho um seminarista e falo, ele é ativo, porque olha como fez. Ele é inativo. Ele é emotivo, olha como fez. Já é natural. Então, uma vez que você conhece bem a teoria, está bem mastigada assim, depois você vai vendo as pessoas e você vai percebendo, cara, parece que você adquire uma habilidade muito boa. Até ajuda muito no contato social, no emprego, no trabalho, na família, com a esposa, com todo mundo. Quando você fala, cara, esse é secundário, eu não vou quebrar o esquema dele. Aquele é primário, então eu tenho que ter paciência, porque o cara vai falar de qualquer tema, vai pular para outro tema, eu tenho que ter paciência, porque eu sou secundário. Então, e assim, você dá uma habilidade social muito grande você conhecer isso, a teoria, e aplicá-la no dia a dia, né? Mas é uma coisa que demora. Eu acho que um ano você estudando a teoria, você já tem um fruto de poder aplicá-la de modo fácil, entende? Mas tem que mastigar assim. Fábio, com relação às crianças, existe uma faixa etária assim para a gente começar a aplicar, a ajudar eles a organizar esse tipo de temperamento? Eu acho que você, já a partir de 3 anos, já consegue ver o temperamento da criança. Tipo, nesse tempo, de 1 a 3 anos, já consegue ver. Enquanto mais cedo você começa a aplicar, mais natural vai ser para a criança a virtude, tá? Uma criança que aprende a tocar o piano aos 3 anos, ele vai chegar a um nível de piano que uma criança que aprendeu aos 11 não vai conseguir, porque toda a criança, eu vou falar um pouquinho de neurociência. Você sabe o que se chama poda sináptica? A criança, quando nasce, ela tem um monte de neurônio, monte. Porque ela tem uma flexibilidade para aprender qualquer coisa, qualquer língua, qualquer som. Aos 3 anos já te acontece uma poda sináptica. Então, todo som que não aprendeu até os 3 anos, ele vai perder. Por isso que a gente, às vezes, não escuta som de outras línguas. Porque tem som que a gente não escutou. Então, assim, se você, antes dessa poda sináptica, você consegue ensinar coisas, eles vão ficar muito mais gravadas, com muita mais profundidade e com muita mais precisão, tá? Depois tem outra poda sináptica, tem umas de 18 anos e assim. Então, enquanto mais cedo conseguir aplicar isso, mais gravado na criança vai ficar e com muita mais habilidade ele vai conseguir desenvolver essa habilidade que faltava, entende? Vai ser muito bom. Bom, agradecemos ao Padre Antônio pela salva de palmas.